Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo e abençoado do Senhor. Estamos aqui juntos para iniciar mais um devocional, caminho diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a nossa intenção. A cada caminhada diária, nos tornarmos mais saudáveis, nos tornarmos mais vivos, estarmos cada vez mais dispostos, cada vez mais felizes em Cristo, entendendo que nele nós podemos todas as coisas e nele nós nos refazemos, nos reconectamos, nos renovamos, a essência do primeiro amor. Então, a intenção aqui é exatamente que a palavra venha nos confrontar, nos corrigir e nos fazer pessoas melhores. Amém? Tenho certeza que se você está ouvindo cada conselho que o Senhor está nos dando nesses devocionais que temos feito diariamente, você está se tornando cada vez mais uma pessoa melhor. Missionário está dizendo que eu sou uma pessoa ruim. Não, estou dizendo que todos nós somos ruins, todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, nós não prestamos. Mas quando nós nos permitimos viver a palavra, fonte de vida, ser corrigido pelo nosso Pai superior, maior, eterno, poderoso Deus, nós nos tornamos pessoas melhores. Amém? Eu não gosto quando você fala que eu não presto. Então, viva segundo o seu pensamento de egocentrismo. O próprio Jesus nos pediu para a gente se diminuir e a gente precisa, de fato, nos diminuir e parar de achar que somos poderosos e nós não somos. Acaso você sabe o dia de amanhã? Acaso você sabe quanto mais tempo de vida você vai ter? Acaso você tem noção do que vai te acontecer daqui a 1 minuto? É por isso que eu digo que a gente é pequeno. É por isso que eu digo que a gente não é nada. É por isso que eu digo que a gente, quando para observar essas coisas, se desespera e sai fazendo loucuras. A gente não presta. Na primeira oportunidade, a gente está querendo se sair melhor. Na primeira oportunidade, você está sempre querendo dar um passo à frente do outro. Você nunca quer estar igual, você nunca quer se igualar, você sempre quer estar à frente. É por isso que eu digo que nós não prestamos mesmo. E desde a natureza, lá atrás, a gente vive esse dilema, a gente vive dessa forma. Mas há uma boa nova. Deus corrige o que está torto. Ele é o nosso alicerce. Ele é o nosso amor. Ele é a estrutura para que a gente seja renovado, para que a gente passe a ter um valor. Ei, você tem valor. Você tem valor. Amém? Mas a gente precisa descobrir que tipo de valor é esse. Amém? Ó, Provérbios. Nós vamos ler hoje Provérbios, mas é claro, primeiro de tudo nós vamos orar. Precisamos orar, precisamos buscar no Senhor essa força, precisamos nos conectar com Ele, precisamos dEle. Amém? Não faz sentido fazer uma leitura, não faz sentido ser ministrado por uma palavra sem a presença do Espírito Santo. Amém? É Ele que nos conduz. Pai, eu quero te agradecer pela presença, quero te agradecer pela oportunidade, quero te agradecer pela palavra, quero te agradecer por todo o amor que tem nos dado, ainda que a gente não mereça, ainda que a gente não preste, ainda que a gente queira ser sempre superior e melhor, não indo em favor da tua palavra que diz amar ao próximo como a si mesmo. A gente sempre se ama mais do que o próximo. Então eu quero pedir perdão por isso hoje. Quero pedir perdão ao Senhor pelas falhas cometidas. Quero pedir que o Senhor tenha misericórdia e olhe para nós com um olhar de benignidade que só Tu tens, ó Pai. Nos julgue sim, ó Pai, segundo as nossas obras, mas tenha misericórdia, Pai, na colheita, porque sabemos que temos plantado coisas que não agradam ao Senhor. Então não nos permita, Senhor, ser corrigidos através da Tua palavra. Nos direciona, Pai, para um lugar melhor, para um caminho melhor. É o que eu te peço nesse dia, nessa hora. Não importa o horário, o importante é ouvir a Tua palavra. Então, em nome de Jesus, seja feita ela aqui na terra como é no céu. Amém? Gente, livro de Provérbios. Nós vamos ler apenas 4 versículos, mas eu tenho certeza que se você continuar fazendo a leitura aí, você vai ser surrado. Mas você vai sair depois da leitura transformado, muito melhor. Amém? Ó, capítulo 13, nós vamos ler 1, 2, 3 e 4. Não vai ter um versículo do dia, porque os 4 são muito poderosos. Amém? São provérbios, gente. Então você já sabe qual é a essência do provérbio. E ele inicia assim: o filho sábio ouve a instrução de seu pai,
mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Pelo fruto da sua boca o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá a violência. Aquele que guarda a sua boca guarda a sua vida, mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Gente, primeiro, 4 versículos de instrução, trazendo exatamente comportamentos humanos. Quando eu iniciei aqui falando que a gente precisa nos atentar às nossas atitudes, quando eu digo que a gente não presta, eu não estou falando que a gente é um nada, não é isso. Pelo amor de Deus, não interprete isso. É quando a gente ouve essas instruções, a gente se encaixa em todas elas. Vocês já prestaram atenção nisso? Continue a leitura depois que esse vídeo encerrar, para você ver que você vai se enquadrar em muitas das correções que o autor deste livro traz para a gente. A primeira, o filho sábio ouve a instrução de seu pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Quantas vezes você já foi rebelde e não ouviu o que o seu pai e sua mãe te disse? Nós não somos sábios já ali a vida inteira. A gente sempre teve aquele lado teimoso. Ah, mas dessa vez eu quero viver a minha experiência. Eu quero ter as minhas histórias para contar. Eu quero... E aí a gente acaba repreendendo ali o ensinamento dos nossos pais. A gente se acha superior em dizer assim, não, comigo vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. Meu pai e minha mãe erraram, mas eu vou fazer diferente. E segue o mesmo caminho. É isso que eu acho interessante. Porque a gente pode fazer diferente. Claro que pode. Nós não precisamos seguir os mesmos passos dos nossos pais. Mas se eles foram por um caminho e eles estão dizendo que aquele caminho não é bom, e você está dizendo, eu vou pelo mesmo caminho, mas eu não vou fazer o que você quer, eu vou seguir esse mesmo caminho e comigo vai ser diferente. O mesmo caminho. Vai levar a um lugar diferente? Não vai, gente. É o mesmo. Agora, se existe um caminho que a gente pode caminhar, que esse vai nos levar a verdes pastos, é os caminhos do Senhor. E tá aí uma coisa que eu posso dizer hoje, que eu inicialmente eu segui os passos dos meus pais e fui no mesmo caminho que eles e vivi as mesmas frustrações, teimosia, né? Mas quando eu conheci o caminho de Jesus, eu disse, epa, na minha família ninguém nunca fez isso. Eu não estou sendo rebelde com a minha mãe, mas eu estou pela primeira vez dando ouvidos e não querer a vida que ela teve. Eu quero algo novo, mas algo novo sábio. Ele fala, o filho sábio. Então, eu segui o caminho do Senhor e hoje a minha família viu que era bom e começou a seguir também. É claro que a gente sabe que não vem todo mundo de vez, dia após dia. A caminhada com o Senhor é dia após dia. Então não perca essa esperança. Não perca. Seja aquele que vai ouvir a instrução. E aqui não é só dos pais físicos. Vamos ouvir a instrução do nosso Pai soberano, que é Deus. Vamos nos atentar a tudo que Ele nos diz. Amém? Segundo conselho do dia. Pelo fruto da boca, pela sua boca, o homem comerá o bem, mas a alma dos transgressores comerá violência. Gente, quando a gente entende que temos que trilhar cada um o seu caminho, cada um conquistando, perdendo, tendo as suas experiências. E quando nós estamos na presença de Deus, no caminho do Senhor, não é que você não vai ter percas, não é que você não vai ter... Há um tempo determinado para tudo, você não vai conseguir fugir disso. Vai ter o tempo da doença, vai ter o tempo da cura, vai ter o tempo do luto, vai ter o tempo do sorriso, vai ter o tempo dos filhos, vai ter o tempo da frustração, imaginar que não foi um bom pai. E de repente, quando vê o fruto
do pai ou dos filhos, fala, ó, eu estava certa, criei meu filho bem. Então, quem entende que aquilo que você produz vai te fazer bem, você vai parar de murmurar. O murmurador só planta o que não presta, porque ele quer tudo do jeito dele, na hora dele, no tempo dele. Quando chega uma preocupação, quando passa por um vale, murmura que Deus é isso, que Deus é aquilo, porque que Deus está fazendo isso com ele, que ele errou alguma coisa, fica se auto-martirizando. E aí eu te pergunto, se a palavra própria diz que há um tempo determinado para todas as coisas, você se sente superior aos outros para todo mundo ter que viver e você não? Nós precisamos parar para pensar nisso, para que a gente não acabe comendo a nossa própria incredulidade. E isso gera violência para nós mesmos. Gente, eu tô numa abrição de boca aqui terrível. Isso gera isso gera violência contra nós mesmos. Quando você começa a questionar e a olhar tudo que o outro constrói, você não, você começa a se machucar. Isso é violência contra si próprio. Nós precisamos usar a nossa boca para abençoar. Nós precisamos usar a nossa boca para crescer. Nós precisamos usar a nossa boca para fazer a obra de Deus. Eu estou aqui hoje, claro que não contra a minha vontade. Eu fico feliz quando Deus faz um chamado, quando Deus envia para uma obra, para um propósito. Quanto tempo vai durar, é só Ele que sabe. Mas é claro que o nosso lado que não presta, aquele que eu falei, fala assim, eu não quero, não vou me preocupar. Que fulano vai fazer a leitura, que fulano vai fazer o devocional deles. Deus me convida a trazer aquele que Ele falou comigo ali no meu devocional, no meu momento, aqui. Quantas pessoas ficam julgando, quantas pessoas ficam falando, quantas pessoas ficam murmurando, outros nem assistem. Ei, mas não é isso que importa. O que importa é que a minha boca está abençoando. Ao invés de estar xingando pessoas, ao invés de estar amaldiçoando pessoas, ao invés de estar falando, fofocando de pessoas, eu estou aqui servindo ao Senhor, trazendo uma palavra de paz, de renovo, de mudança, uma palavra de transformação. E o próximo versículo completa esse. Aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas aquele que abre muitos lábios terá destruição. Aqui ele já vai buscar no sentido de que o fofoqueiro, o mentiroso, esses eles acabam perdendo muita coisa que vem do Senhor exatamente por causa da língua. Gente, a nossa boca tem um dom muito grande: matar e dar vida. Escolha ser você o que vai dar vida. Ao invés de você estar na rede social falando tanta besteira, coloca algo que vai ajudar pessoas. Você quer abençoar alguém? Então use, eu não sei pregar, eu não sou crente, eu não sou cristão. Mas você pode, por exemplo, tem pessoas que vai hoje nas mídias e vai divulgar coisa que não presta. A gente vê aí esses jogos de azar aí, quanto isso tem destruído sonhos. Pessoas olham para aqueles jogos e criam uma esperança, porque fulano é rico, milionário, ele acha que eles ficaram por causa daquele joguinho ali que eles estão divulgando. Isso está gerando maldição ao mundo e a eles que estão plantando isso. Ou você acha que Deus vai deixar despercebido? Não vai passar, uma hora a conta vai chegar. E eu não estou aqui amaldiçoando eles não, pelo contrário. É um chamado de alerta. Eu sei que nenhum vai estar me assistindo, ou possa ser que chegue. Mas é um sinal de alerta dos céus. A palavra diz, aquele que guarda a sua boca, guarda a sua vida. Mas aquele que abre muito os seus lábios terá destruição. Aqui a gente pode incluir tudo, gente. Vamos usar a nossa boca para abençoar. Qual a necessidade da gente ficar divulgando algo que vai fazer mal para as pessoas? A mesma coisa propaganda de bebida, a mesma coisa propaganda de cigarro e tantos outros produtos aí que fazem tão mal para a saúde. E a gente acaba estando ali
É porque eu tô sem água aqui, aí minha garganta fica muito seca, eu fico toda hora abrindo a boca. Mas a gente fica, como é que se diz, incentivando pessoas de mente fraca a viver uma vida que elas não podem, a investir naquilo que só faz mal para elas. Eu vejo tantas coisas que eu fico me perguntando, ô Senhor, eu digo de mim mesma, o tempo que eu não entendia, quantas postagens eu fazia com litro de bebida na mão, exatamente incentivando as pessoas a ir para o mesmo buraco que eu estava. Porque não é porque na rede social eu estava com um litro, aparentemente feliz, sorrindo, dançando, me divertindo, que eu estava bem. Pelo contrário, isso só reflete o quão mal eu estava. Porque quando a gente está bem, a gente vai entender que os lábios que muito se abrem para falar o que não deve, o que não presta, está plantando sua própria destruição, sua própria ruína, sua própria morte. E foi exatamente o que aconteceu. Eu não sei se eu consegui incentivar alguém a beber, mas eu me destruí por causa disso. Então, quando eu cito aqui o exemplo de um famoso aí que tem tanto potencial de rede social, que coloca um negocinho assim e viraliza para milhões de pessoas no mundo inteiro, usa suas mídias para incentivar pessoas a perder, incentivar pessoas a cair. A gente precisa se autoavaliar. Eles precisam se autoavaliar. Por isso que o mundo hoje está doente. As pessoas olham para a rede social e acham que o fulano tem a vida perfeita e nós somos um nada. Deixa eu te falar, nós somos e temos tudo se temos a presença de Deus. Amém? E olha esse último conselho do dia. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. A rede social, e eu vou bater sempre nisso porque é a instrução que o Espírito Santo está dando. A rede social está tornando os jovens doentes, não só os jovens, as pessoas de toda a idade, doentes e preguiçosas. Porque o preguiçoso, ele fica ali deitado. Gente, eu imagino, eu digo de mim mesmo, que às vezes eu tô ali e quando eu percebo, eu já passei 1 hora vendo nada. Porque passa assim no instante. Você já viu quando você pega o seu celular? 1 hora você tá... O TikTok eu nem tenho. Tenho lá a mídia. Já pensei várias vezes em investir lá na questão de vídeos. Mas ainda não me encontrei. Só o Instagram. E eu adoro ficar assistindo. Adoro, não que adoro a Deus. Eu gosto de ficar assistindo aqueles vídeos engraçados. E aí, de repente, eu gosto muito de notícia. Então, eu me atualizo com notícias do mundo inteiro ali pelo próprio Instagram. Eu sigo muitas mídias internacionais já para eu entender o contexto de todos os países, até porque Deus nos chama a pregar para todos os povos e a todas as criaturas. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo no mundo. E aí, de repente, eu me perco ali em termos de tempo. Quando eu vou observar, já passou 1, 2 horas. E aí, eu tenho aqui no meu celular um controle, que aí toda semana ele fala, eu acho que o de vocês aí também deve ter. Toda semana aparece lá, você usou tanto tempo a mais, tanto tempo a menos. E quando eu vejo que eu usei menos, hoje mesmo chegou a da minha, eu vejo que eu usei 2 horas menos o meu celular. Eu fico tão feliz com isso, gente, tão feliz. Tudo bem que é numa semana, 2 horas, se a gente for calcular aí é nada. Mas, poxa, se a gente for parar para pensar quanto tempo a gente perde, isso nos torna preguiçosos. Porque a gente vai olhar a vida do cara lá. Eu tava aqui sonhando com a neve, o pessoal curtindo lá o Natal nos Estados Unidos. Gente, que coisa mais linda a neve. Nós não temos neve no nosso país. E é claro que a gente vai ficar olhando e sonhando. Só que isso nos torna preguiçoso. Porque ao invés da gente ficar parando, olhando a vida do outro. Meu Deus, olha isso, que coisa linda, que alegria. A gente deixa de ganhar para construir o nosso. E por que não? Ao invés de eu ficar ali parada, olhando o outro que está diligentemente crescendo, eu vou ficar aqui olhando, só desejando a vida do outro? Para! O mundo tornou-se isso. Eu estou dando meu exemplo para não dizer que eu estou julgando. Eu estou dando meu próprio exemplo porque eu sei que acontece com a maioria. Eu tenho casos e casos que eu conheço.
A pessoa não faz nada da vida, mas quer ter a vida de fulano e de cicrano. Fica doido querendo a vida das blogueiras aí espalhadas. Não faz nada. Não trabalha, não arruma casa, não se posiciona, não ajuda um pai, não ajuda a mãe. Não faz nada da vida. Preguiçoso. A alma preguiçosa deseja e nada tem. É Bíblia, gente. Leia aí, versículo 4. Eu não tô dando um exemplo à toa, não. É verdade. A alma preguiçosa deseja e nada tem. Mas a alma diligente engordará, ou seja, vive. Então pare de ficar olhando para a vida do outro. Pare de ficar medindo você pelo outro. Você é melhor do que isso. Se Deus capacitou alguém, Ele vai capacitar você também. Não precisa ser a mesma coisa que o outro. Tem tantos dons no mundo, tem tantas coisas que a gente pode fazer crescer. Amém? Então, esses 4 conselhos, ó, já tomei meu tempo aqui, 20 minutos, para ser um vídeo de 10, mas são inúmeros conselhos que nós encontramos aqui no livro de Provérbios que nos corrige para ter uma vida melhor. Então, para um pouco, larga a rede social e venha ler uma palavra que está dando um manual de instrução para você viver bem, para você ser próspero, para você crescer, para você viver sonhos. Este é o manual de vida. Leia. Leia. É o meu conselho de hoje. Pare de ficar ouvindo e seguindo pessoas que postam e pregam aquilo que não é verdade, só para te enganar, só para te fazer cair cada vez mais. E deixa na mão do Senhor, que Ele sabe todas as coisas. Amém? Então, que você se alegre com essa palavra hoje, que você tenha um dia cheio da graça. Amanhã a gente vai voltar para fazer um exercício novamente, um exercício diário da busca da palavra. E eu conto com a sua presença, mas conto com você também me ajudando a compartilhar algo que é bom para o mundo. Eu não gostei da palavra hoje, mas alguém pode gostar. Eu não estou aqui ofertando dinheiro para ninguém, eu não estou ofertando joguinho para ninguém, eu não estou ofertando, pedindo nada para ninguém. Eu estou aqui pregando a palavra que o Senhor me entregou no meu devocional, no meu momento com Ele, eu vivendo ali com Ele. Ele veio e eu trouxe para você algo que pode te abençoar, assim como me abençoou. Amém? E eu não estou pedindo que ninguém, não, Deus está vendo e é dele a minha recompensa. Amém? Então, me ajude aí, curta, compartilhe, comente, faça a sua parte também, porque isso faz com que as mídias entendam que é um vídeo bom para ser compartilhado. Vamos tentar curtir mais as coisas que vêm do Senhor. As pessoas postam tanta besteira, e tem não sei quantos milhões de curtidas, e eu tenho certeza que a sua tá lá no meio, e você não tem coragem de dar uma curtida em algo que é do Senhor. Amém? Então, é preciso refletir, a palavra veio para nos confrontar mesmo, tá bom? Então, não fique chateado comigo, mas olhe isso como algo bom para a sua vida. Amém? Assim como eu tenho olhado para mim, gente, a palavra me corrige. Quando ela me corrige, ela vai te corrigir também. Amém? Então, que a gente possa crescer, que a gente possa... Eu quero bater recorde essa semana no meu celular, porque eu fui confrontada por essa palavra. Parar de ficar imaginando a vida do outro, desejando estar lá também e viver a minha. Amém? Deixar de ser preguiçoso. Preguiçoso aprendeu a fazer assim, ó. Parece ser mais fácil a vida, mas só está perdendo ela. Bem, então é isso, fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti derrame a paz que excede todo o entendimento. Fica com Deus e eu te espero aqui amanhã. Tchau, tchau.